Você é o amor da minha... Eu te amo acima de todas as coisas. Não, primeiro Deus, depois você. Porque se ele amar o Senhor, ele vai amar tudo que o Senhor ama. E o Senhor ama a família, o Senhor ama os filhos, ele ama fidelidade, lealdade. Efésios capítulo 5, verso 21 fala assim, ó. Maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe por que eu sou sujeito à minha esposa e ela a mim? Primeiro porque eu amo o Pai. Eu sou fiel à minha esposa, primeiro por causa de Deus, por causa da minha relação com o Espírito Amém. Santo. E eu tenho certeza que com ela é a mesma coisa. Escolha um homem, um marido, que vai amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Eu não estou falando de uma autoridade que é de um mundo machista, eu estou falando de uma autoridade real, celestial, não é invenção. O marido então ele tem autoridade sobre a mulher? Tem, porque está escrito aqui, ó. O marido é o cabeça da esposa. Olha como ele é comparado. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Da mesma forma como Cristo é considerado um noivo, que vem buscar a noiva que é a igreja, nós temos autoridade sobre as mulheres. Então é isso que você tem que analisar. Eu não sei se ele é para mim. Analisa se ele é o cara da autoridade dentro da sua casa. Aqui a Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele não está dizendo que você tem que se sujeitar a só o que te convém. Não, é a tudo. Ele é o sacerdote da casa. Olha agora a orientação para os maridos aqui, ó. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí que tá. Como é que ele amou a igreja? Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, a lavá-la com água por meio da palavra. O homem, aqui tá deixando muito claro que ele é o sacerdote espiritual também da casa. Por que aqui o apóstolo Paulo falava isso? Porque nessa época aqui, as mulheres, elas eram ministradas pelos maridos. Não era na igreja. Ela participava dos cultos, assim como os homens. A igreja era aberta para a família. E aí ela tinha uma dúvida. Quando ela chegava em casa, então ela perguntava para o marido. Era assim que era doutrinado. Perguntava para o marido qual que era a dúvida. Aí ele sentava na mesa, abria a palavra... E doutrinava ela onde? Na palavra. Lavava ela com a verdade da palavra. O que acontece hoje? Os maridos sentam e a mulher tem dúvida. Por que ele não consegue ensinar ela? Porque o miserável não aprende. A Bíblia ela é uma. Existe duas verdades? Nunca. Existe uma verdade. Qual que é a nossa obrigação? Buscar ela. É isso aí. Como cristão, a gente está atrás do quê? Da verdade. Então, todos os dias eu oro, Cris, e falo assim, Pai, revela a sua palavra nos meus olhos. Me dá a sabedoria de Salomão, para que eu compreenda aquilo que a sua escritura traz. Porque eu estou interessado na verdade, eu quero saber a verdade. Então, se revela para nós. Todas as vezes quando a gente estuda de manhã, eu peço isso, que ele se revele, para que eu também não seja enganado pelo que o meu ego ou a minha vaidade pode trazer ou manipular. Sim. Porque se a gente quiser, a gente faz isso, a gente é falho. Sim. Então eu quero ser usado como instrumento para que eu consiga discipular através das verdades bíblicas. A tua obrigação como homem que está assistindo esse vídeo é aprender sobre a palavra e discipular a tua esposa, para a sua esposa discipular os filhos. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa. É a sua, não é a do vizinho, não é? Não é outra mulher, não é mais uma, é a tua. Como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo, porque se torna um, gente. Do que ele está falando? Está falando de ego aqui? Está falando de auto-amor? Está falando que você se torna um. A tua esposa é a sua extensão. E automaticamente você se torna extensão dela. Quando você ama a tua esposa, você está se amando. Quando você se ama, você está amando ela, porque ela é a sua melhor parte. Olha aqui o 29. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. A tua esposa é um membro, né? Ela é uma extensão sua, ela faz parte do teu corpo, unificado na glória. Olha só o 31. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Deixa pai e mãe.
Você não vai deixar de honrar, é deixar filho, né? Você não tá deixando de honrar, você vai honrar pai e mãe. Né? É um As outro pessoas mandamento. as pessoas confundem. Então parece, eu tô substituindo, né, a minha mãe, então, porque a minha Não mãe, sabe o que é amor. olha só, a minha mãe nunca vai deixar de ser a minha mãe. Então deixa eu explicar uma coisa pra você que diz isso. A sua mulher também, ela nunca vai deixar de ser a sua mulher. É isso. Porque esse é o princípio. É pra casar e é pra ir com ela. Até que a morte não separe. É pra você ir com ela no caixão ou na alça. Não tem outro jeito. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Né? É a mesma coisa. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. E eu estava falando do que no vídeo? Porque a sua mulher não te respeita. Certo? E por que ela não respeita? Porque você não cumpre o teu papel de homem e continua sendo um menino dentro da sua casa.